Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Psicolândia, mais um vídeo e é nóis! Vamos falar de sonhos? Aí pai, antes de começar, já se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação pra você, claro, não perder nenhuma novidade no nosso canal. Já dá aquele like super gostoso, compartilha com seus amigos, porque senão não vai ter como a gente continuar, vocês estão ligados que é assim, pô! Galerinha, é o seguinte, vamos falar de sonhos? Bom, basicamente, a ideia de falar de sonhos refere-se a um conceito filosófico que a gente pode descrevê-lo como a utopia. Esse conceito, ele surge assim, com um grande peso, quando Thomas More escreveu um livro chamado A Utopia, na qual ele descreve uma sociedade ideal. Bom, no decorrer da história do homem e do mundo, vários autores criaram ideias a respeito de um mundo ideal. A gente pode lembrar de Platão, quando ele escreve A República, que ele descreve um conceito de uma sociedade ideal também, vindo buscar trazer discussões a respeito de temas metafísicos, filosóficos, psicológicos, políticos. Então, quando a gente tem a ideia de criar uma sociedade ideal, a gente está falando da utopia, porque é um sonho na qual pode ser realizado ou não. Bom, então a gente tem Platão com a República, Thomas More com a Utopia, a gente tem John Lennon, que escreveu a música Imagine, abre aspas, quando ele fala: imagine um mundo onde não existem fronteiras, onde não existe nem céu nem inferno, onde as pessoas possam viver em paz. Imagine um mundo onde as pessoas possam viver em paz, fecha aspas. Então assim, a gente tem um escritor brasileiro que chama Ney Lopes, escreveu um livro chamado O Ibomé. Esse livro fala sobre a história de um escravo do século XVIII, na qual ele cria uma sociedade ideal também, que não existe analfabetismo, nem fome, nem guerras. A gente tem mais aí, se eu não me engano, o Aldous Huxley escreveu A Ilha, que também é uma ideia utópica. A gente tem as ideias de Marx, a gente tem Paulo Freire também, buscando uma pedagogia crítica, que busca transformar as pessoas para as pessoas transformarem o mundo. Da ideia de Paulo Freire a gente pode lembrar daquela famosa frase que ele fala: a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, quando a gente está falando de utopia, a gente está falando basicamente de um sonho, de uma ideia criada a respeito de algo que ele pode ser irrealizável ou ele pode ser realizável. A ideia é que quando alguém escreve uma obra dessa, igual Platão, Moros, Marx, o Ney Lopes, John Lennon, o Aldous Huxley, Paulo Freire, e tem muitos outros na literatura mundial aí que eu não sei. Esses que eu falei é os que eu tive contato. Mas escreve aí obras que falam sobre a utopia. Vai aparecer várias e você pode fazer uma boa leitura aí. Quando a gente está falando de utopia, a gente está falando disso, de alguém que imaginou um mundo. Muitos deles imaginam o mundo de uma forma ideal, como eu, mas não escreveram. E tem gente que imaginou o mundo e conseguiu colocar no papel. A ideia é que quando a gente está falando de uma utopia, não quer dizer que as outras pessoas que têm contato com essa ideia têm que pegar a ideia e tentar colocar na realidade. Transformar o mundo a partir da visão de uma outra pessoa, como tentaram fazer as revoluções socialistas aí do século XX, Revolução Russa, etc, etc. Qual que é a ideia? Só puxando um gancho, não é nem disso que eu quero falar, mas a gente fala porque tudo está conectado. Marx escreveu a ideia de um mundo ideal também. Comunismo, onde não existe a ideia de um homem sobre o outro, né? Como que eu posso dizer? A gente quebra essa ideia de luta de classes, onde a gente tem uma batalha permanente entre proletário e a burguesia, entre o trabalhador e aquele que tem os meios de produção. Então assim, quando Marx cria a ideia de comunismo, ele está criando uma sociedade ideal. Não tem como a gente, lendo o que ele escreveu, tentar colocar aquilo na realidade, implantar aquilo. Por isso, quando muita gente fala que as ideias de Marx não dão certo, já sabe que ele é um burro, que ele não entendeu. Por quê? Porque quando a gente lê uma utopia, a gente não lê para pegar e colocar na realidade. A gente lê como uma forma de inspiração
e ter consciência de que o mundo, para ele ser melhor, a gente tem que ir fazendo passo a passo. A gente que tem que ir tomando consciência. Não é eu pegar o que Marx escreveu, vou colocar a ideia de Marx aqui no Brasil. Não! Porque o Marx pegou aquilo, escreveu aquilo numa outra época, em um outro lugar. Então as ideias utópicas, elas são uma ideia de inspiração para a gente conseguir buscar um mundo melhor no cotidiano, no dia a dia. Paulo Freire escreveu uma frase no livro Pedagogia da Indignação, que ele fala assim, abre aspas: enquanto presença na história e no mundo, esperançosamente luto pelo sonho, pela utopia, pela esperança, na perspectiva de uma pedagogia crítica. E essa não é uma luta vã. Fecha aspas. Nesse livro aqui, galerinha, o Almanaque Histórico, Educar para Transformar, tem várias ideias sobre utopia. Eu não consegui decorar todas, então vou falar mais uma. Abre aspas aí. Da mesma ideia de Paulo Freire. Ele escreveu isso num livro que chama Conscientização. Para mim, o utópico não é o irrealizável. A utopia não é o idealismo. É a dielatização dos atos de denunciar e anunciar. Denunciar as estruturas desumanizantes e anunciar as estruturas humanizantes. Por esta razão, a utopia é também um compromisso histórico. Para ele, a utopia, além de tudo, é um compromisso histórico. Quando a gente está falando de histórico, a gente está falando de construção. A gente não cria uma história do nada. Eu tenho 26 anos, talvez eu morra com 100. Então a minha história ela vai ser construída. Tudo é uma construção. Então não tem como a gente implantar uma ideia de uma hora para outra. Nunca vai dar certo mesmo. Então a gente constrói, a gente pega essas ideias que existiram no mundo e a gente pega e se inspira nelas. E a gente se inspirando nelas, a gente se transforma como pessoa. A gente busca ser mais consciente dos nossos atos, e sendo mais consciente dos nossos atos, a gente tem uma ação de transformação social, como eu sempre falo nos meus vídeos. Uma outra ideia de utopia, abre aspas: se não houver caminho que nos leve, nossas mãos o abrirão. E haverá lugar para as crianças, para a vida e para a verdade. E esse lugar será de todos, da justiça e da liberdade. Se alguém se anima, avise. Seremos dois a começar. Fecha aspas. Uma outra ideia também, galera. Quem escreveu essa aqui que eu vou falar foi um cineasta chamado Fernando Birri. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas. Quando a gente está falando de uma ideia na qual a característica principal é imaginar um mundo melhor, a gente está falando de uma utopia. Não só um mundo, qualquer ideia que seja imaginar algo que não existe ainda pode ser descrito como uma utopia. E a utopia serve para isso, para a gente não deixar de acreditar, para a gente não perder a esperança, para a gente não ficar estagnado, para a gente não parar, para a gente buscar a cada dia transformar o mundo num lugar melhor, com consciência disso. Não tem como a gente criar um mundo melhor se as pessoas não souberem os seus lugares. Se as pessoas não terem consciência do seu papel de transformador social, do seu papel histórico, do seu compromisso histórico. Então quando a gente está falando de utopia, a gente está falando disso. Algo que pode ser realizado ou não. Mas é algo que, além de tudo, traz a inspiração para a gente criar uma consciência de que a gente tem o poder de transformar as coisas. E a gente puder buscar transformar as coisas, a gente sempre vai conseguir fazer uma coisa na qual a gente pode ver como algo bonito, algo belo. Diferente de tudo aquilo de ruim que a gente já viu na história do mundo. Vide Hiroshima. Então assim, galera, a ideia basicamente da utopia é essa. E nunca deixem de sonhar, caramba! A gente tem que sonhar, pô!